Meu nome é Rina, eu tenho 45 anos, tenho um salão de beleza e o meu problema iniciou assim desde a época que eu era criança. Primeiro que o meu lar, ele só era composto por mulheres. A minha mãe disse que meu pai tinha deixado ela, assim, quando eu ainda estava na barriga dela, né? Eu não tinha uma referência do que o meu pai foi antes disso e ele só abandonou ela porque ela estava grávida de uma menina. Então, desde pequena eu tinha essa coisa de rincha com o homem. Era como se o universo fosse feminino e que se um homem se aproximasse eu tinha que me desfazer dele. Isso piorou na escola, porque eu não tinha o perfil da menina bonita que todos os meninos desejavam. E mesmo tendo essa aversão a homem, eu procurei essa validação na escola e eu também não consegui. Então os meninos, quando eu passava, eles riam e eles davam nota, né. E sei lá, teve uma menina que pelo menos tirou 2, a nota era de 1 a 10, mas no meu caso, a nota não era nem 0, eles ficavam zoando com -2, -3, -4. E aí eu comecei a virar um galinho de birra, de briga, assim. E eu fui me masculinizando. Então eu queria ficar perto das meninas, queria defender ela dos meninos, queria brigar com os meninos. Comecei a fazer coisa para que eles ficassem mais longe ainda e nem dessem a aproximação para rir ou para dar nota. Então eu ia desarrumada, fazia coisas nojentas, de ficar arrotando, soltando pum e causando briga com os meninos, sabe? Eu virei um hominho mesmo na escola. E eu fui crescendo desse jeito. As pessoas achavam até que eu gostava de mulher, mas não era. Era uma máscara que eu tinha criado para conseguir me afastar dos homens, mesmo querendo a proximidade deles e a validação deles de alguma forma. Então, em todo ambiente que eu ia, primeiro eu tentava a validação de um homem, mas eu estava construída com uma imagem fisicamente que me afastava, era como se fosse uma casca de cebola. Isso não acontecia nunca, eu só fui entender isso quando eu comecei a fazer terapia depois de um tempo. Tentei até buscar, de encontrar o meu pai depois, e não deu muito certo. Depois eu recebi algumas mensagens de que ele queria me ver, na verdade me conhecer, e que era muito arrependido do que tinha feito comigo e com a minha mãe, mas eu resolvi não perdoar e não seguir em frente. Tentei tratar isso várias vezes na terapia e eu só consegui tratar a parte do meu físico, de eu me sentir mais feminina, de eu começar a arrumar o cabelo, colocar um vestido rodado, cores rosa, roxo, vermelho, eu não usava, eu usava sempre azul, preto, cinza, marrom, uma coisa mais apagada. Então de eu usar um decote ali, ou mostrar um pouco das pernas, eu sempre usava as calças muito largas e as blusas de manga comprida, e se pudesse ter capuz e boné, porque eu sempre tava com cabelo de coque, um coque que nem tinha gel, sabe? Ficava os fiapos assim, todos tipo espetados pra fora. Acho que deu pra vocês terem ideia de como foi a minha construção da minha imagem, né, nesse tempo. A validação que eu iniciei de procurar dos homens depois que eu comecei a me tratar e achar que eu estava 100% curada, de até pesquisar sobre maquiagem, cabelo, unha, que era uma coisa que eu não fazia, depilação eu também não fazia, enfim, em vez de eu procurar essa validação ao vivo, em ambientes já de trabalho, e eu só atendia mulher, tá, no meu salão, e olha que bizarro, né, eu cuidava delas, mas não procurava cuidar de mim, era como se eu não conhecesse, não me conhecesse esteticamente para eu saber como que tinha que fazer o cabelo e tal, enfim. Ao invés de procurar isso ao vivo, eu fui procurar isso nas redes, então eu me arrumava, por exemplo, hoje eu consegui pensar em fazer um corte no meu cabelo e uma maquiagem que eu acho que combina comigo, então eu vou fazer uma foto e eu vou postar lá no meu Facebook. No Facebook eu comecei a entrar em vários grupos, eu tinha grupo Amigos da Itália, grupo Amigos da Turquia, de vários lugares, e tinham pessoas da mesma faixa etária, dos seus 40 até os seus 60, 70, que ficavam postando suas fotos e colocando bom dia, e ali se tinha uma metralhada de comentários, de flores, de coração, de bom dia, vamos trocar telefone, e aquela coisa que todo mundo ficava ali competindo quem ganhava mais like ou quem ganhava mais comentários, e dali homens me seguiam, eu também seguia homens, e eles faziam essa movimentação de flores, coração, bombom e comentários também
nas fotos que eu postava no meu próprio Facebook. Na época que eu estava usando o Facebook, tinha uma brincadeira que era assim, poste sua foto, clique aqui, era como se fosse um aplicativo. E aí ele fazia a foto do homem que seria o meu companheiro. A minha amiga que me mandou isso, mandou a foto dela com vários caras e começou a aparecer para mim homens famosos. Eu lembro que da primeira vez apareceu o Brad Pitt, eu ri muito, e da segunda vez apareceu o Aquaman, o Jason Momoa, né, que ele tem uma barba, um cabelão e tal, e eu olhei aquilo e falei, Deus me livre, mas quem me dera, né? Porque é aquele homem de instinto selvagem, né, que a gente gosta, aquela coisa bruta. E aí eu fiquei conversando com minha amiga sobre isso, e eu lembro que desliguei, fui arrumar as coisas em casa, e aí eu tava ouvindo uma música, e dançando, e vibrando, e limpando a casa, e de repente apareceu assim, ó, juro, foi na minha cabeça. Foi sinal, sabe? Veio um tipo, abaixa, abaixa, abaixa. E aí eu entendi que era para baixar o som da música que eu estava escutando. No que veio esse abaixa, 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 já começou um pi, 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 pi no meu celular. Eu não tinha notificado o meu celular para que ele fizesse barulho quando eu recebesse mensagem. Eu não sei por que eu recebi. E aí eu entendi que era mensagem, então pensei que era alguma coisa muito importante no meu celular. E aí quando eu vi, era a notificação de um homem querendo falar comigo. Ele tinha 35 anos e ele tinha a cara do Jason Momoa, do Aquaman. Ele tinha uma foto de uma paisagem bem bonita, assim, e aí ele tava ele agachado, mais 3 homens de pé, assim, atrás dele, como se fossem seguranças, todos bem e ele agachado assim, ó. E na foto, eu não sei em que instante que ele pegou essa foto, que dava pra ver a fumaça do charuto dele saindo assim, na foto, né? E uma coisa assim, bem posuda assim. Só faltava tipo um mar pra eu identificar como o Aquaman. Eu olhei aquilo e falei, nossa, grotesco, interessante, né? Aí quando eu fui conversar nesses grupos, né? Ele tava no grupo de amigos da Turquia. E aí eu falei, vou comentar uma gracinha, né? Escrevi, nossa, eu não sabia que existia Jason Momoa, o Aquaman da Turquia, sei lá. E aí eu vi que ele curtiu, mas ele não comentou. Depois eu recebi uma notificação que ele tinha comentado, mas eu não tinha lido. E quando eu fui para ler, ele tinha apagado ou editado, eu nem entendi muito bem o que aconteceu. Depois passou uns 2 dias, eu recebi uma notificação de novo de que ele tinha comentado. Aí, eu não sei se ele arrumou, se ele desistiu, o que foi, mas aí dessa vez ele escreveu assim, existe mesmo e eu tô solteiro. Ei! Fui falar com ele, mandei mensagem, falei, nossa, você é fake, né? Porque você é muito bonita, essa foto é sua mesmo. Ele meio que ignorou isso de eu falar que ele era fake, né? E já veio perguntando assim, você é brasileira, né? E eu achei estranho ele perguntar isso. Falei, sim, sou. E ele tava respondendo em português. E aí ele virou e falou que, porque eu conheço brasileiras, porque eu já falo um pouco de português, apesar de eu não ser do seu país, de eu nunca ter ido para o seu país, me fala qual é a região que você é. E eu fiquei, não vou falar por que você quer saber. E ele disse que não, ele só queria saber porque ele já entendia que cada brasileira, dependendo da região, se comportava de um jeito diferente. E aí eu questionei como. E aí ele falou, bom, as do norte, elas costumam ser mais submissas, querer ter família, ter filhos, ser mais simples e também muito quentes, muito calorosas, gostarem de brincadeirinhas e tal. E as do sul costumam ser mais ligadas às coisas profissionais, já são mais livres, também são calorosas e quentes, mas de um jeito diferente. E começou, tipo assim, a colocar qualidades e defeitos para toda brasileira, dependendo da região que ela era, o que me fez entender então que ele já conversava com muitas mulheres. E eu nem me peguei ao ponto de entender que ele estava ali soltando estereótipos de brasileiras e sei lá por que ele tinha essa imagem e nem sabia mais por que eu estava nessa conversa com ele. Vou contar que eu fiquei um pouco entediada e chateada quando ele começou a colocar as brasileiras em gavetas. O que me fez entender que ele já tinha conversado com várias e que, sei lá, né, não queria nada com nada. Eu falei, então tá bom, foi um prazer te conhecer, mas eu tenho que fazer um serviço aqui na minha casa, foi legal, tal, beijo, me liga. E aí ele que começou a insistir, ele falou, não,
quero conversar com você, quando é que você tá livre? Quando que acaba esse serviço aí, né? E eu falei, ah não, mas você mora na Turquia, você já vai estar dormindo, aí é outro horário. Ele, não, não tem problema, eu fico acordada porque eu realmente estou interessada e quero conversar com você. E aí eu pensei, bom, já que ele colocou todas essas qualidades e brasileiras em caixinhas, eu vou tentar não ser nada do que ele falou. Então eu não vou ser aberta, eu vou ser séria, eu não vou ficar só focada no trabalho, mas também não vou falar que não quero ter filhos. E aí eu quis moldar uma coisa para ele conhecer uma brasileira diferente de todas as brasileiras que ele já tinha conhecido. Sabe a famosa Xana de Ouro, aquela, eu sou diferente? Mesmo que esse homem tá colocando estereótipos em cima das mulheres, ele vai me ver de uma outra forma e eu vou ser aquela lá que ele vai bater palma, a escolhida, né? A gente tem essa ideia de que o homem olhe e fale, ah, você é diferente, você é única e tal, né? E a gente sabe que não é bem assim, mas na época eu tava, sei lá por que eu entrei nessa vibe, mas eu entrei. À noite, quando eu mandei mensagem pra ele, eu achei que ele ia estar dormindo, né? Eu falei, tá, acabei, né, o meu serviço. E ele tava lá de prontidão e falou, então vou ligar aqui a câmera. A gente não tinha combinado de fazer chamada de vídeo, mas eu atendi a chamada de vídeo rapidamente, porque graças a Deus eu tava maquiada, eu tava arrumada, né, pra receber as clientes e tal, e eu queria ver que ele não era fake. Então, quando eu liguei a câmera, gente, o meu queixo caiu quase que lá nas tetas, sabe? A minha cara foi na testa, assim, ó. É isso mesmo, a minha cara foi na testa. E eu aproximei assim do celular e eu fiquei, não existe. Porque esse homem, ele era muito bonito. Ele era uma mistura de Tarzan com Mowgli, mas na versão do Aquaman, tá? Eu, sério, só faltava ele fazer e pegar o cipó. Olha, eu falei, não pode ser. O que esse homem tá fazendo online essa hora conversando comigo? Como que não tem uma mulher, como que não tem fila de turca lá querendo casar com esse homem? O que tá acontecendo? Porque eu com 45, ele com 35, meu Deus do céu. Sério, não tinha um defeito, não tinha uma ruga, não tinha um fio naquela barba que tava pra fora espetando diferente. Eu ficava olhando e aí na minha cabeça eu já comecei a rezar e agradecer ao Senhor, porque eu falei, não é possível. Qual é a chance disso acontecer de novo na minha vida? Não tem. Sério, quando ele abriu o sorriso, eu falei, não pode ser. Quero uns dentão branco, naipe Trident, sabe? Ele coçava assim a barba, ó, fazia um eu não sei. Assim, olha, eu quase falei, moço, pega o cipó, vem pelo cipó, vem me pegar aqui no Brasil. Porque assim, eu não queria mais desligar essa chamada de vídeo. Nesse dia eu tinha cliente 9 horas da manhã e eu fui atender a cliente sem dormir. Porque a gente ficou conversando e eu não queria desligar. E se ele não tivesse desligado, eu tinha colocado a chamada de vídeo lá e tinha atendido a cliente falando com ele na chamada de vídeo. Pra vocês terem noção do grau que foi, da conexão que bateu, entendeu? Naquele momento eu pensei, meu Deus, agora eu entendi porque essas mulheres ficam tanto atrás de homem. Que eu nunca tinha sentido isso, me conectado tanto com um homem desse jeito. Foi a primeira vez que eu não tive aversão, não quis confrontar, não quis nada, sabe? Pra vocês terem ideia, o músculo do corpo dele, ele tava de blusa larga. E, tipo assim, não precisava de blusinha apertada pra mostrar, entendeu? Só no movimento ali do que ele fazia, teve uma hora que ele foi, tipo, arrumar a câmera, que eu vi, assim, o braço, as veias do braço, eu falei, Senhor, isso não pode estar acontecendo comigo. Tem alguma coisa de errado com o defeito desse homem. Já comecei a ficar desesperada, tentando pensar, porque, assim, era muito pra uma pessoa só, era muita beleza. Ele jogava o cabelo, cada hora que eu jogava o cabelo era um flash. E eu piscava assim, não queria nem pescar, queria ficar com o olho aberto, lacrimejando, pra não perder nenhum flash daquele homem. Eu nunca senti isso por homem nenhum e eu nunca fiquei tão doida. E já tinha visto homens, eu acho que mais bonitos, mas ele tinha uma beleza que era diferente, que me pegou num lugar diferente, que eu também não sabia acessar e desacessar. Ao mesmo tempo, eu tava assim, por dentro, mas por fora eu tava puritana, que não mexia, não tinha expressão nenhuma, que respirava delicadamente, que tinha movimentos com a mão assim, ó, quase que uma princesa da Disney, porque eu queria passar essa coisa de mulher séria, que ele disse que não tinha encontrado nenhuma brasileira. Quando eu estava totalmente de queixo caída, encantada,
quase não conseguindo respirar, suando, a minha poupança, ela colava na cadeira de tanto suor que estava rolando, tá? E eu aqui, imóvel. Quando eu estava encantada, perdidamente apaixonada por esse homem soltou que ele namorava uma brasileira, que ele estava falando comigo só por interesse de amizade. Ele deixa pra soltar isso depois de tudo que eu criei na minha cabeça sozinha, porque ele realmente não me prometeu nada. Aí deu um tilt na cabeça, né? Eu falei, ué, mas como assim? Tu namora uma brasileira, nunca veio no Brasil? Não entendi, tem alguma coisa errada. Mas dei uma risadinha, tipo, ah, que legal, você namora uma brasileira. Disfarcei, né, com raiva, fervendo por dentro. E ele falou, não, a gente tem uma relação online já há 2 anos, a gente nunca se viu, a gente nunca se tocou, só mesmo pela câmera. Eu queria rir na hora, né? Mas eu dei uma aliviada, falei, ah, que bom, mas tem alguma coisa errada aí, né? E aí ele falou que ela tinha proposto que fosse um relacionamento aberto. Como que ele tinha aceitado isso, né? Eu achei super estranho, mas eu falei, tem alguma coisa errada aí, esse homem tá sendo enganado. Porque qual é a mulher que quer um homem desse bonito à distância só com um relacionamento aberto, né? Não tem muito sentido, não. E ele falou que ele tinha aceitado porque ele era puro, e aí ele só ia mexer com essas coisas depois que casasse. Eu falei, não, peraí. O homem é bonito, o homem é maravilhoso, o homem é puro aos 35 anos. Não, ou Satanás ou Deus tá brincando comigo. Eu não sei muito bem ainda qual é, mas a gente vai decidir aí, eu vou ter que ficar de olho pra ver o que tá rolando. E aí ele me explicou porque ele era puro, porque ele era muçulmano. E aí ele disse que ele tinha muitos problemas, porque tio, irmão, vizinho, papagaio, queriam falar das peripécias, das aventuras que eles tinham, e ele não queria escutar, mas que eles forçavam ele a escutar. E que ele tinha decidido então isso porque ele via que as mulheres casavam puras no Islã, mas os homens, eles faziam um rapa em tudo e depois vinha com essa de que queria uma mulher pura e que ele tinha aprendido no livro, né, no Alcorão, de que tanto o homem como a mulher deveriam casar sem ter nenhum tipo de relação antes. Então ele se cuidava, que tinha muitos problemas porque era vizinho querendo levar ele para conhecer mulher, para casa vermelha, para não sei o quê, e ele negava, mas que chegou um momento que ele tinha que ter pelo menos uma relação, uma experiência, e por isso que ele preferia se relacionar online, aonde não teria nenhum toque, não teria nada, e assim ele entenderia que ele não estava pecando. Isso tudo que eu tô resumindo não foi numa conversa de um dia, a gente tava conversando por vários dias, em vários horários, e eu dei uma prensa nele, nossa, se você namora, né, por que você tá conversando comigo e tal, eu acho que essa sua namorada é mentira. E aí ele então me mostrou a rede social da namorada, falou, não tenho nada a perder, eu realmente tô namorando, tá aqui e tal. E no meio disso eu comecei a brincar, falar, sabe, eu acho que na verdade, tu não vai ficar com essa mulher, você vai casar na verdade é comigo mesmo. A gente levava isso na brincadeira. Mas ele realmente estava passando por turbulências nesse relacionamento, que foram aumentando com o tempo, e ele foi desconectando dela e conectando mais comigo, só que ele não me passava nada disso que acontecia. Como ele não tinha terminado definitivamente, ele preferia falar então que estava namorando e que a gente entendia que estava tudo bem. Eu fui ver a conta dessa mulher, eu desisti da vida, porque ela tinha, sabe aquelas sobrancelhas da Nike, parece graxa, com aqueles blush que parece que tu levou 2 chineladas na cara? Gente, a mulher era horrível, uma sobrancelha no céu, a outra na terra. Eu olhei e falei, não, ele não tá com essa mulher, não é impossível. E eu não sei se apareceu depois a minha foto como notificação para ela, que ela veio mandar mensagem do nada, sabe? Falar que, eu vi que você tá seguindo o meu namorado e tal, mas nós vamos nos encontrar logo logo, você pode tirar seu cavalinho da chuva. Começou uma briga ali, como se eu fosse uma amante virtual da namorada virtual. Bem bizarro, né? E eu falei, não acredito que essa mulher tá mandando mensagem pra mim sem saber de nada, né? Porque ele era muito respeitoso comigo e nós realmente só éramos amigos. Eu fiquei com tanta raiva que ela entrou em contato comigo assim, né? Sem nada. Falei, não, vamos olhar mais, né, essa mulher. Eu fui percebendo que o rosto dela ia mudando de acordo com cada foto que ela postava. Ela tinha um nariz que parecia um dedão torto. E que a cara dela era torta também, porque eu não sei se era harmonização, o que ela tava mexendo tanto naquele rosto, ou se era só filtro, que cada hora ela colocava de um jeito diferente, mas eu falei, não, eu preciso stalkear mais essa mulher, porque aí tem coisa. Foi aí, gente, que eu descobri que essa mulher era de rua. Sabe aquelas mulheres que trabalham na rua? Então, a cara dela era tão estranha que eu comecei a ficar em dúvida se era homem ou essa mulher. Ela só colocava a foto da cintura pra cima, não dava pra ver se tinha algum volume, alguma coisa na roupa, mas eu comecei a desconfiar disso.
Essa mulher começou a encher tanto o meu saco e a falar que era pra eu bloquear ele, que era pra desconectar, não seguir mais, porque ela era noiva, porque ela ia falar com a família, ela tinha conhecimento com a família, porque ela ia fazer do inferno na minha vida, porque não ia ficar assim. Era uma mulher, tipo, sabe aquelas galinhas de briga mesmo? Ela é aquela mulher no vibe risca-faca. E eu percebi que ela tinha cliente assim aqui no Brasil. Procurei saber que rua que ela atuava. Falei, não é possível que ele não sabe disso, ele não entendeu. Pelas fotos dá pra perceber que, tipo, ela é bem estranha. Deve ser uma trava, não sei. Mas aí eu pedi para um amigo, então, ir nessa rua que ela trabalhava, filmar tudo, para que eu pudesse ter certeza, né, se era isso mesmo. E entrei pra briga mesmo com essa mulher, porque ela disse que ela era noiva, que a família ia acabar comigo, que o casamento já estava marcado, umas histórias assim de jirico, sendo que eles nunca tinham se visto ao vivo, e eu não achava que era isso, nada do que ela estava falando, não. Fiz um alvará, um arquivo assim de provas, e falei, vou mostrar pra ele, ó, essa mulher que você tá falando aí, que você namora, ela trabalha na rua, pode ser que ela seja homem, mostrei foto do pé, da mão dos clientes, tudo, vídeo, tudo. E ele ficou paralisado. Ele não acreditou em mim. Num primeiro momento, disse que ia conversar com a família dele, que ia ver, porque o relacionamento era à distância, mas também ela já era noiva à distância, que não era bem assim, que talvez ele estava exagerando e confundindo, que será que eu não peguei errado? Sabe, uns questionamentos que tinham argumentos e tinham provas, mas parecia que, como eu mandei tudo de primeira pra ele, então talvez ele não tivesse querendo acreditar. Aquilo foi me deixando furiosa, né? Tipo, você não confia em mim, você tá vendo a verdade mesmo assim que ficar com essa pessoa? E aí eu falei, olha, então, já que você não tá acreditando em mim, tá titubeando, tá gaguejando, não quer encerrar logo com essa mulher só pra ficar conversando comigo, mulher que eu nem sei se é mulher, eu tenho quase certeza que é homem, que você tá sendo enganado, então faz assim, ó, não quero mais saber de você. E aí bloqueei ele, desfiz de tudo, porque ele não teve uma ação de resolver a situação e ainda ficou meio que em cima do muro se o que eu tava falando era verdade mesmo e era da pessoa que ele conversava há 2 anos. Eu achei aquilo um absurdo, ainda mais a questão de que eu mostrei várias coisas que identificava ela como ele, eu tinha praticamente certeza. E aí eu falei, bom, então tá, então fica aí com o que você acha que tá certo. Foi horrível. E aí passaram 2 semanas, ele apareceu com uma outra conta me pedindo 1000 desculpas, que ele tinha ido averiguar tudo, que eu tinha certeza que ele não estava querendo entender no começo, mas é que aquilo tinha sido uma vergonha para a família dele, ele teve que resolver isso com a família dele, porque ele estava prestes a casar, então ia acabar com a moral, com a honra dele, e o pai dele, tipo, nossa, que vergonha você não ter entendido que era um homem, e sabe aquela coisa absurda, ele teve que explicar mesmo, eles já tinham fotos e vestido que já tinha visto, ai, era uma confusão que ele falou, e aí ele veio me pedir desculpa, disse que precisava desse tempo, e chorava, chorava, tem muitas provas de que esse homem chorou, se descabelou pela situação para me pedir perdão, porque ele estava gostando de mim, porque eu era a pessoa certa e porque ele queria me apresentar para a família dele. Então assim, ó, ele tomava banho chorando, me mandava foto, ele tomava café chorando, ele me mandava foto, ele escovava os dentes chorando, ele me mandava foto, ele arrancava os cabelos passando mal e ele me mandava foto, ele ia dormir chorando, ele me mandava foto, ele ia trabalhar chorando, me mandava foto. Então eu acabei aceitando o perdão dele em questão de 1 mês, porque, nossa, era muita lágrima, era muita lágrima, era muito choro, o olho dele tava fundo, não era nem roxo, era preto, ele tava ficando magro, tava perdendo aquela virilidade, aquela força, né, daquele homem bruto que ele era, que não tinha nada, que era super sensível, romântico e educado, adorava um close quando jogava o cabelo de um lado pro outro, e um queixo quadrado que, ai, nossa, enfim, eu perdoei. E aí ele quis fazer tudo muito rápido, não, então eu vou te conhecer, a gente vai casar, você vai ser noiva, minha família vai aceitar, porque você é mulher, eles vão entender que eu consigo escolher uma mulher, aquela coisa toda e aquela felicidade, eu aceitando tudo e a gente organizando tudo pra ficar junto. Era um absurdo, porque a gente tinha que ficar longe até conseguir dinheiro pra passagem pra ficar junto. E nesse tempo, ele fez de tudo. Ele pegava, comprava flor, mostrava pra mim na tela do vídeo falando que tinha comprado pra mim. Ele comprava um bombom pra mim, mostrava na tela do vídeo, falava que tinha comprado pra mim. No meu aniversário, ele fez um bolinho com vela, ele mesmo acendeu a vela, ele mesmo cortou o bolo, ele mesmo comeu o pedaço que era pra mim. Então ele fazia as coisas pra mim, e aí é ele que fazia pra eu sentir, porque ele que tava fazendo por ele, e aí eu podia sentir do outro lado da tela, porque a gente não tinha como trocar essas coisas ao vivo, já que a gente não tinha dinheiro pra passagem, e a gente foi juntando centavo por centavo até conseguir
uma quantia para que a gente pudesse ficar junto, ou pelo menos para comprar a passagem, para que a gente pudesse ficar os dois em um país só. Eu resolvi fazer um teste para entender se tudo aquilo era verdade. Então eu virei para ele e falei que tinha filhos. Mentira. Queria saber a reação dele. Ele respirou fundo e falou que não importava, que o líquido vermelho dele era o mesmo líquido vermelho que o meu, e que se fosse meu filho, era filho dele também e tal. Ele reagiu super bem. Aí eu falei, nossa, ele realmente gosta de mim, tipo, pra aceitar os meus filhos, sabe? E aí eu disse que eu não tinha, só queria saber a reação dele. E nessa hora ele pegou o celular assim e me abraçou, né? Eu só conseguia ver o peito cabeludo dele. Ele me abraçou bem aqui, colocou o celular bem aqui pra me abraçar. E a minha vontade naquele momento foi, nossa, eu preciso muito ter esse colo. Eu preciso muito estar do lado desse homem. Eu preciso... Então, nossa, vou focar, né? Vou focar no meu trabalho. Eu comecei a fazer pé e mão, é cabelo, é estética, é depilação, é o que precisasse fazer, sabe? Ai, quer tirar a sujeira da unha do meu filho, ai, a unha tá comida, eu quero lixar. O que eu podia fazer de podologia, tudo. Eu fui correndo atrás, fui fazendo, e era madrugada, e virava, e fazia tudo com a Chanel na chamada de vídeo, conversando, ou então colocava ele no fone, e ele ficava falando para que ninguém visse que eu tava, né, prestando atenção em outra coisa ao invés do trabalho, e ele ficava falando ali, recitando poemas, cantando músicas, lendo cartas que ele tinha escrito para mim, e falando da nossa distância. Era uma coisa maluca, eu não sei explicar para vocês como que eu passei por tudo isso, como que eu fiquei aí uns 4, 5 meses distantes até a gente conseguir realmente ficar junto, casar e ir pro feliz para sempre, né? Que era o que eu mais queria nessa vida, mesmo que fosse na selva. A gente decidiu então que se casaria e que moraria na Turquia, porque ele tinha um negócio, o pai dele tinha um negócio, e o pai dele queria que ele cuidasse disso, e por isso não gostaria que ele ficasse no Brasil, porque ele era o único filho, então não teria como seguir isso para frente. E eu lembro então de ter ido, a primeira coisa que ele me apresentou foi a mãe dele, mas a mãe dele ficava acamada, sabe? Era uma senhorinha que estava um pouco fraca, e eu não entendi porque depois de uns dias a mãe dele simplesmente se levantou daquele lugar e tinha uma viagem para fazer, e depois desse dia dessa viagem eu nunca mais vi a mãe dele. Eu estranhei um pouco a cultura, porque lá homem se abraça, beija no rosto, né? Assim, eu achei um pouco estranho. Também tinha uma dança que ele fazia com os parentes dele, que eles faziam um círculo e os homens ficavam dançando, se remexendo e tal. E tinha muita coisa assim, só de homem com homem e mulher com mulher. Tinha uma separação que eu não achei que fosse tanto na Turquia, mas naquele vilarejo, naquela região, parecia que era daquele jeito. E aí tinha a parte mais urbana, mais moderna, que aí era uma coisa mais normal e não era tanto igual ele me apresentou na família dele. A mãe dele não ia ficar pro nosso casamento. Eu não entendi muito bem, porque eu não sabia o que eles falavam, né? Eu só entendia mais o pai, que falava um pouco de inglês. Então a gente, enquanto não se casava, eu não podia ficar com ele no mesmo quarto, porque ele era puro. Então ele dormia no quarto com o pai e eu dormia num quarto separado só para mim. A mãe dele foi viajar, não entendi muito bem, o casamento foi feito lá entre eles mesmos, e a partir daí eu não vi a hora de ter a lua de mel, né? Antes do casamento, eu escutava uns barulhos e eu não entendia se era do meu sonho ou se era de verdade, porque eu era sonâmbula, né? Então eu ficava muito confusa sobre isso. Mas enfim, a gente casou, chegou na hora da lua de mel, a gente estava na casa que morava ele e o pai dele. Eu entendia que o pai dele ia dar um tempo pra gente viver essa parte, depois voltaria a morar juntos. Mas quando a gente chegou pra ir pro quarto que teria a lua de mel, o pai dele já estava lá dentro. E aquilo me assustou, eu estranhei. E o pai começou a falar várias coisas em inglês, mas eu comecei a não entender, porque eu comecei a não acreditar. E aí ele foi me traduzindo e falando que era isso mesmo, que o pai dele tinha falado que ele tinha que ficar no quarto na nossa primeira vez, na nossa lua de mel, porque ele tinha que ver se o filho dele ia agir como homem, se ia acontecer e tal. Eu achei aquilo um absurdo, nunca tinha escutado falar de nada disso na Turquia, e falei que não era assim. O pai dele saiu um tempo e ele falou que o pai tinha saído para que ele pudesse explicar de uma forma mais certa para mim o que o pai queria. Ele defendia o pai, dizia que estava normal, que estava tudo bem, que poderia ser assim. Eu falando que não, que jamais que eu faria alguma coisa na frente de um outro homem, que ele, como meu marido, como que ele estava aceitando que o pai dele olhasse esse tipo de coisa, que não tinha como que acontecer. Eu fui ficando desesperada, assim, com muito medo. E aí ele acabou que aceitando, assim, né, o que eu falei, mas ele não aceitou de uma forma, não, meu amor, você tá certa. Foi meio que tipo, deixa pra lá. E depois desse deixa pra lá,
naquela noite ele nunca mais, ele não me tocou, tá? E nos dias seguintes também não. Então não importava o que eu fizesse. Eu tentei de várias vezes ser sensual, perfume, fazer carinho e tal, e ele simplesmente não se aproximava mais de mim, nem para um beijo. Ele só se aproximava para me pedir que eu fizesse lá as coisas que as mulheres tinham que fazer, né, que a esposa tinha que fazer. Então ele vinha com roupas e eu não entendia porque ele vinha com sacos de roupas e não era só dele, sabe? Parecia que, sei lá, às vezes ele falava, tem coisa do meu irmão, do meu tio, não sei o quê, mas assim, só se fosse uns 30 homens, sabe? Porque eram, tinha muita roupa assim de lençol, fronha, e eu não entendia porque tava tudo usado de uma forma como se fosse de hotel com M. Eu não entendia porque que ele levava aquilo para eu lavar, mas assim, tomava muito tempo do meu dia e eu fazia esperando ser valorizada, mas ele, ó, o pai dele continuou na casa com a gente e algumas vezes que eu acordei sonâmbula ou não, que eu ia no corredor, simplesmente o pai dele andava sem roupa nenhuma pelo corredor e não estava nem aí que eu estava vendo aquilo. Eu comecei a estranhar muito e a ficar com medo da situação. Eu comecei a sentir que eu seria deixada, sabe? E eu fiquei com muito medo disso. E aí começaram a chegar roupas de homem, sapatos de homem até para eu lustrar. E eu questionava e ele falava que era o mínimo que eu deveria fazer ali como esposa. E eu tentava conversar com ele, fazer o melhor café da manhã, fazer as melhores coisas, sabe? Melhor comidinha e tudo, para que a gente tentasse entrar em um acordo. Eu não queria ser negada de novo por um homem. Eu não queria ser desvalorizada de novo por um homem. E eu achava que a gente podia achar um meio termo conversando, para entender o que estava acontecendo. E ele só aceitou esse meio termo ali depois de uns meses, sabe? Do pai dele muito estranho, dele sem olhar pra minha cara. Do nada, ele despertou e falou: ah, não, então tá, ok. Eu sei que eu tentei mexer no celular dele, no computador dele, porque eu pensava que ele poderia estar falando com outras mulheres, mas eu também tinha muito medo dele descobrir, dele me chutar de lá por causa disso. Então eu meio que virei submissa, baixava a cabeça, falava assim, senhor ou não senhor, até que ele falou que a gente poderia achar um meio termo então, e que aquela noite a gente iria assistir um filminho juntos. Quando ele falou assim, ele deu a entender que me levaria no cinema e tal, mas só depois eu percebi que não, que seria lá na casa dele mesmo. Eu não sei onde o pai dele se enfiou, porque o pai dele sempre estava assim em volta, nunca dava para se fazer nada. Mas aí que ele foi procurar os filmes e colocar, ele não queria um romance, uma comédia, nada. Ele queria que eu assistisse com ele filmes de homem com homem, conteúdo adulto. Foi aí que eu gelei, eu petrifiquei. Eu não conseguia respirar, porque eu não estava entendendo por que ele queria ver aquilo. Ele foi ficando animado conforme ele assistia o filme e queria então chegar perto de mim, porque ele estava vendo o filme. Mas o chegar perto em mim, eu vou explicar para vocês. Ele se satisfazia lá sozinho assistindo o filme, tá? Descascando uma banana. Ele só chegava em mim quando era para terminar, né? Então, quando ele se satisfazia lá, ele queria soltar em mim, porque o objetivo dele era me engravidar. Ele queria que eu tivesse filhos, mas ele não se animava de fazer isso comigo. Nisso, primeiro eu aceitava, depois eu comecei a não aceitar, a gente começou a brigar. Aí ele parava um tempo de fazer, mas depois ele voltava a fazer. E aí ele foi exigindo então que eu fizesse marmitas e marmitas que eram para outras pessoas que eu também não entendia aonde que ele entregava. E eu fui conversar que ele devia ir no médico ver, porque não era normal ele só se animar desse jeito, ele tinha que se animar de outra forma. E ele dizendo que era normal assim, porque ele foi iniciado assim desde criança, ele queria colocar isso como se fosse da cultura, mas eu tinha estudado muito da cultura e eu sabia que não tinha nada a ver com a cultura. E aí ele veio reforçando com argumentos de que isso era passado de pai para filho, que o pai que ensinava ele. Quando ele falou isso, eu gelei. Eu fiquei muito assustada. E, ao mesmo tempo, eu tinha um sentimento tão grande por esse homem que eu não conseguia virar e falar, querido, você gosta de homem? Tchau. Não, eu queria escutar, entender e sempre achar um meio termo para manter o casamento, para me sentir valorizada e para não ser chutada mais uma vez por um homem como a minha mãe foi, como eu passei na minha infância, na escola, enfim. Era um trauma que eu achei que eu estava curada, mas que eu não estava curada. E aí esse homem, então, veio falar que ele tinha sido iniciado pelo tio, pelo pai, pelo vizinho, não sei o que, umas histórias absurdas, e ele chegou até a comprar aquele, vamos falar aqui que é um cinto, né? Que então, pra gente arranjar um meio termo, eu teria que usar aquilo ali com ele, se é que vocês me entendem. Eu entrei em confusão na cabeça porque ele disse que era puro,
como que era puro, se ele já tinha se iniciado aí com os amigos da família e assistir essas coisas. E ele falou que dessa forma ninguém nunca tinha tocado no membro dele, né? Que o que acontecia era atrás. Então que ele era puro por isso. Que essa parte da frente seria só com a mulher, quando ele achasse uma mulher que entendesse ele nessa situação e que casasse com ele para isso. E que então eu não era essa mulher. Então tudo que eu negava, eu falava que estava errado e que era um absurdo, que isso não existia, ele colocava que então eu não era a mulher certa para ele, que ele tinha casado errado e que ele ia desfazer isso. A coisa começou a piorar porque ele falava que ia desfazer isso, eu ficava com medo de ele pedir o divórcio, mas depois eu comecei a pedir por favor que ele pedisse, porque ele começou a me trancar em casa. Antes dele começar a me trancar em casa, quando eu tinha a possibilidade de sair, eu escutava boatos de que aquele não era o pai dele. Era um companheiro mais velho que sabia falar inglês porque era de outra região. Era um senhor mais velho, como se fosse um sugar daddy, talvez, entendeu? E ele estava ali apresentando como um pai para mim. E as pessoas deixavam soltar isso meio que na piada e de um jeito que eu só entendi um pouquinho de turco depois de um tempo para assimilar o que essas pessoas estavam tentando me falar. Essas pessoas assim, era de uma parte escondida do vilarejo, porque no vilarejo mesmo, muita gente não aceitaria. Então isso vinha sempre de homens que eu acho que de alguma forma frequentava ali ou tinha alguma coisa a ver. Eu sei que eu fui ficando cada vez mais trancada nessa casa por ele. Ele colocava o pai ou qualquer outro homem ali para vigiar, porque ele iniciou então umas viagens que ele fazia, né? E aí ele, o pai e acho que outros homens, em uma dessas viagens ele chegou a fazer uma cirurgia para reconstruir a pele daquela região de trás, e ele sempre voltava com uma cirurgia nova e eu via que ele ia ficando cada vez aquele homem másculo, plastificado barra feminino, que no vídeo eu achei bonito, mas que depois foi se transformando praticamente quase que num Ken humano. E eu só queria conseguir sair dali daquela casa para ir embora, né? E nesse momento eu não tinha como, porque ele trancava tudo. Eu já não sabia mais nem o caminho de volta, de tanto tempo que eu fiquei presa ali só como serviçal, sabe? Lavando roupa, cozinhando, e era para uma quantidade muito grande de homens ou de pessoas. Como as roupas e os sapatos sempre eram masculinos, então eu entendia que sempre que tudo que eu estava fazendo era para homens. Vamos lá, essas pessoas que tentaram falar comigo nesse vilarejo, que eram mais próximas dele ali, não do vilarejo central, eu entendia que eles não eram ali da Turquia, sabe? Eles eram estrangeiros, então às vezes soltavam um turco estranho, às vezes soltavam um inglês, e aí eu fui juntando isso e entendendo o que eles estavam querendo me dizer. Então eles não eram turcos nascidos ali, porque tinha essa parte da imagem que ele tinha que prezar na parte do vilarejo mais para o centro, né, de que ele era um homem, por isso casado, de que teria filhos e que não se tinha essa relação com homens jamais. Tanto que ele viajava para fora para fazer esse tipo de cirurgia. O que eu fiz é que eu ainda tinha um celular, né? Ele não tinha internet, mas eu comecei a gravar muita coisa que eu escutava ali. E ele começou a me falar que quando ele teria um filho, ele ia fazer a mesma coisa com o filho, o que fez eu entrar em desespero, porque então ele queria jorrar ali em mim para eu engravidar, para ele ter filhos, para ele fazer esse absurdo que ele fazia, que ele disse que a família dele fez com ele, que estava tudo bem, que era mentira. Eu acho que nem a mãe dele era a mãe dele, tanto que a mulher viajou e nunca mais deu o ar das graças por lá. O que eu pensei foi, esse homem só vai me tirar daqui se eu falar que eu engravidei, porque ele vai querer ir no hospital, ver exames, tudo, porque ele vai querer tudo certinho pra ter certeza, e pra cuidar dessa criança, porque assim, era muito na cara que ele queria que eu me reproduzisse assim, ó, sem parar, tanto que ele ficou muito bravo com o tempo que demorou, e graças a Deus eu não engravidei, eu menti então os sintomas para que ele pudesse me levar no hospital. E aí eu tinha essa questão do celular, eu sabia que o hospital era no centro. Quando eu comecei a mentir esses sintomas, que ele ficou muito feliz e quis me levar no hospital para ver se era tudo isso mesmo, para acompanhar, porque o filho dele ia ser no melhor lugar, porque não ia ter nenhum problema, nenhuma sequela, aquela coisa toda, que um menino perfeito, e que iria ser menino, tá? Não iria ser menina. Lá no hospital eu soltei o celular na mão dele não, né? Eu soltei o celular para ele e falei, olha, aqui tem um monte de pessoas, eu posso te incriminar aqui se eu falar de tudo que você faz e de tudo que tá gravado aqui nesse celular. Eu posso agora sair aqui correndo e mostrar para todo mundo e mostrar quem você é. Então, ou você me deixa sair dessa situação, ou eu saio agora contando para todo mundo aqui. Você sabe que você vai ser crucificado, que você pode até
Eles podem te desviver aqui, porque as pessoas são muito preconceituosas e muitos homens vão pra cima de você, né, e posso ver com a polícia, enfim, posso fazer o que eu quiser aqui com esse áudio com esses áudios que eu tenho do seu celular. Eu não tô grávida, eu só vim aqui porque eu sabia que era um lugar público e que não teria como você fugir da situação, mesmo que você me bateu, que você fizer o que quiser, eu tenho como mostrar isso ainda para as pessoas e queimar a sua imagem. Então, ou eu divulgo tudo que eu tenho aqui, e eu tinha, gente, áudio de gemido, de tudo, tá? Que ele falava com o cara, tinha muitas coisas. E como ele me deixou com o celular sem internet, ele achou que o celular não seria uma possível prova contra ele, né? E eu fui muito inteligente de fazer isso. Então, lá, ele simplesmente ficou com o rosto vermelho, respirou fundo e me abandonou. Me abandonou em uma rodoviária. Falou, te vira. Foi a partir daí, então, que eu tentei, né, contato com turistas, com pessoas que estavam nessa rodoviária, que me auxiliaram, então, para que eu conseguisse, primeiro, ficar num lugarzinho, num cantinho, numa casa, e depois voltar para o Brasil. O que ele me fez prometer é que eu não divulgaria, então, esses áudios, esses vídeos e nada, se ele me libertasse. Se não, se eu fizesse isso, ele iria atrás de mim em qualquer lugar do mundo. Como ele tinha todo tipo de informação e dados meus, eu fiquei com medo e então cumpri isso. Chegando no Brasil, eu ainda fui pesquisar sobre essa mulher que ele disse que ia casar e não sei o que, não sei o que era aqui do Brasil, que a gente brigou e tal. E ele realmente era um homem, não era uma mulher. Então, eu não sei até onde ele tinha relacionamento com esse homem fingindo ser mulher e qual era o objetivo disso e se foi só para eu entrar nessa história, mas pela pesquisa desde sempre ele só se relacionou com homens. Gente, eu posso ter entendido errado, mas na minha cabeça esse homem tinha um cabaré, uma casa vermelha lá, de um monte de homem que ele que cuidava. Foi isso que deu para entender, porque ela fala que lava roupa, que lava sapato, que faz alimentação e que são coisas de 20, 30 homens ou para mais. Eu acho que esse cara tinha algum estabelecimento lá perto e pegou essa mulher não só para ser empresária, como para procriar e ainda como para fingir como esposa dele na parte mais moderna e urbana da Turquia, na parte do vilarejo central. E que esse velho realmente nunca foi o pai dele, que era um sugar, né? Foi isso que eu entendi. A história é bem confusa, espero que vocês tenham entendido. E essa mulher caiu em tudo isso porque ela foi de cabeça no primeiro cara que valorizou ela. E além de valorizar, era um homem muito bonito. Que eu posso dizer que beleza não se põe na mesa e a piroca parece que também não, né? Importante deixar que esse foi um depoimento, tá? De uma das seguidoras. Eu tinha uma conexão muito forte com a Turquia antes, e aí algumas mulheres me mandam mensagens no direct, pelo WhatsApp, a gente troca 50, 30 áudios e eu acabo roteirizando e trazendo aqui para vocês junto com as outras histórias de true crime. Bom, se sentir valorizada era muito mais fácil se ela olhasse no espelho, se ela buscasse estudar, se ela trabalhasse as qualidades dela, mas a gente entende que é mais fácil buscar isso no outro, no externo, né? E eu fiquei chocada até onde essa mulher chegou e ainda bem que ela conseguiu sair por simplesmente buscar aprovação e valorização de outra pessoa. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.